ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Em momentos no Tabernáculo da Fé, a irmã Elionai canta Linda Cidade. Jamais contemplado, linda cidade, cidade além, a majestosa Jerusalém. Milhões de vidas vão juntos com Cristo neste lugar. Linda cidade, igual não tem, a majestosa Jerusalém. Doce descanso, tão esperado. Linda cidade, cidade além, a majestosa Jerusalém. Vão exaltar ao Rei eterno neste lugar, na eternidade, pra sempre, amém. Naquela cidade, Jerusalém. Milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno neste lugar, na eternidade, pra sempre, amém.
Senhor Jesus Cristo possa hoje nos abençoar, nos dando uma manhã com uma palavra ungida, cheia da graça de Deus. Nós lemos na abertura desta programação de redenção pelo poder, Gálatas capítulo 1, versículo 8, e eu quero, neste instante, neste momento, continuar a leitura até o versículo 12. Gálatas capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 12. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já vós recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servos de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Muito bem, como nós vamos saber se a mensagem que nós estamos ouvindo, ela é verdadeira? Como saberemos se o pregador é verdadeiro ou se ele é falso? Como saberemos que o profeta é verdadeiro ou se ele é falso? Se faz necessário nós conhecermos a mensagem do apóstolo São Paulo. É necessário você conhecer os evangelhos ou o evangelho anunciado pelo apóstolo São Paulo. O evangelho que foi pregado, ensinado pelo apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele está afirmando aqui com convicção, na leitura que nós acabamos de fazer, que se outro pregar além do que ele pregou, se outros ensinar além do que ele tem ensinado, ele disse, seja anátema. Isto quer dizer, se outra pessoa vir até vós, ensinando-vos um evangelho além ou contrário do que eu já tenho ensinado, não receba. É uma abominação, é uma coisa fétida, é uma coisa imprestável. Não o receba, não é de Deus. Isto é o que o apóstolo São Paulo estava afirmando e acabou de afirmar aqui em Gálatas capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 12. Com as suas palavras, convencido, convicto, ele disse que o que ele ensinava, ele não havia aprendido de homem algum. Todos os ensinamentos religiosos, todas as pregações, se faz necessário estar de acordo com os ensinamentos do apóstolo São Paulo. Ele disse que, como sábio arquiteto, ele colocou o fundamento, mas ele entregou essa advertência: veja como se edifica sobre ele, porque no tempo certo a obra de cada um se mostrará. Vamos ver na Bíblia Sagrada se a doutrina do celibato, a proibição de casamento,
é a doutrina do apóstolo São Paulo em relação a um sacerdote, em relação a um pastor, a um ministro, a um pregador. Nós conhecemos a doutrina de que não se pode casar, não pode casar, não deve casar, o sacerdote não deve casar. Essa doutrina é do apóstolo São Paulo? Você pode abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 1 e Timóteo, capítulo 3. Veja os ensinamentos do apóstolo São Paulo. Ele disse que o sacerdote, o pastor, o ministro, o dispenseiro da casa de Deus, precisa de ser marido de uma mulher e que tenha filhos, e que primeiramente saiba cuidar da casa de Deus, aliás, de sua própria casa, para depois cuidar da casa de Deus. Escuta, o apóstolo São Paulo ensinou que nós devemos guardar o dia de sábado? O apóstolo São Paulo ensinou para nós que nós não devemos deixar de comer carne? É certo que ele disse, bom é que o homem não coma carne, mas se comer, não peca. Bom é que o homem não case, mas se casar, não peca. Ele disse, bom seria se as pessoas ficassem como eu, mas se não pode, melhor é casar-se do que abrasar. Estas foram as recomendações do apóstolo São Paulo em relação a casamento. Mas há muitos outros itens doutrinários que dentro desses poucos minutos é impossível nós discorrermos e ver se eles estão de acordo com os ensinamentos do apóstolo São Paulo. O que é que identifica um falso mestre? O que é que identifica um falso profeta? O que é que identifica um falso pastor, um falso evangelista? E o que é que identifica um verdadeiro pregador, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro apóstolo? É a sua doutrina. A doutrina identifica o pregador. A doutrina identifica o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre. Se todos os ensinamentos que os tais trouxerem estiver de acordo com os ensinamentos do apóstolo São Paulo, então é de Deus. Se não estiver de acordo com os ensinamentos do apóstolo São Paulo, não é de Deus, é anátema, é uma coisa abominável, não devemos receber. Vamos ver com respeito ao batismo. Vamos ver se o apóstolo São Paulo batizava crianças. Vamos ver como que o apóstolo São Paulo fazia para batizar as pessoas e de que forma ele foi batizado. Com respeito ao batismo, o que foi que Paulo ensinou? Paulo ensinou que o batismo deve ser em forma de sepultamento. Aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Escute esta palavra do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, não em uma trindade de deuses, de pessoas, mas em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5 de Romanos, capítulo 6. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Agora, você deve comparar a sua doutrina com a doutrina do apóstolo São Paulo. Se a sua doutrina está de acordo com a doutrina, de acordo com os ensinamentos do apóstolo São Paulo, então a sua doutrina é de Deus. Então a sua doutrina é verdadeira. Você pode permanecer. Ela vai te servir para te salvar, não para te condenar. Porque beber, fumar, roubar, adulterar, isto não é pecado. Isto aí é atributos do pecado. O pecado é a incredulidade. Se você não crê no apóstolo São Paulo, se você não crê no apóstolo Pedro, se você não crê naqueles que Jesus tem nos enviado, você de forma alguma também não estará crendo no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse em São Mateus capítulo 10, que aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E ele continua dizendo, aquele que receber aqueles que eu envio, a mim me recebe. Mas aqueles que rejeitar aqueles que eu enviar, a mim também estará rejeitando. A sua doutrina está de acordo com a doutrina dos apóstolos? A sua doutrina está de acordo com os atos da igreja primitiva? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele disse, você crê no apóstolo São Paulo? Ele disse que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é a pedra principal da construção, a pedra principal da esquina. Então vejam só, Paulo ensinou que o batismo deve ser com algumas gotinhas de água na cabeça e um pouquinho de sal. Você já olhou isso nas Escrituras? O apóstolo São Paulo nos ensinou que o nosso batismo deve ser em forma de sepultamento, deve ser por imersão, sepultados pelo batismo na sua morte, na semelhança da ressurreição. Em Atos capítulo 22, versículo 16, o apóstolo São Paulo nos dá o testemunho de como ele mesmo foi batizado. Ele fala de Ananias, que foi um homem designado por Deus para ir até ele e dizer-lhe, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O batismo do apóstolo São Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 16, ele próprio está dando testemunho de que foi invocando o nome do Senhor. E o seu? Foi invocando o nome do Senhor ou foi invocando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo? Foi invocando o nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor é que será salvo. Então eu te pergunto, o seu batismo foi invocando uma trindade de deuses ou foi invocando o nome do Senhor?
Porque o batismo do apóstolo São Paulo, eu vou repetir, foi invocando o nome do Senhor. Eu não estou aqui te desafiando, eu não estou aqui chamando você para uma briga, eu estou aqui comissionado por Deus para promover em você um certo despertamento, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu estou crendo piamente que o Espírito de Cristo está te esclarecendo neste programa de redenção pelo poder, porque você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e você precisa se despertar e levantar de entre os mortos e deixar Cristo te esclarecendo, esclarecer a verdade, saber de fato que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser invocado sobre o seu batismo, não as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome do Senhor. Uma vez que você foi sepultada nas águas, você fez uma parte da verdade. Você não foi aspergido, você não foi jogando algumas gotas de água na sua cabeça. Você desceu as águas. E ao invés de você invocar o nome do Senhor, você invocou os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas agora aqui está. Se você ainda não desceu as águas, desça as águas e invoque o nome do Senhor e seja salvo. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. O que na verdade você tem que fazer é arrepender-se dos seus pecados, descer as águas em forma de sepultamento, invocando o nome do Senhor, não os títulos, pois aquele que invocar o nome, como Paulo foi batizado, você deve ser batizado. E Paulo ensinou a batizar. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo ali ensinando a forma de ser batizado. Atos capítulo 19, eu vou ler estas escrituras para encerrar. Infelizmente o nosso tempo passa tão depressa, mas você pode notar aí, é doutrina do apóstolo São Paulo, não é doutrina do tabernáculo da fé, é doutrina do apóstolo São Paulo. Atos capítulo 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. 12 dos discípulos que ouviram o esclarecimento trazido pelo apóstolo São Paulo desceram as águas e invocou o nome do Senhor. E você? Você está sendo esclarecido nesta manhã, nesse tira-jejum espiritual que Deus está lhe concedendo. Arrependa-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O apóstolo São Pedro entregou uma mensagem de acordo com a mensagem de Paulo. O apóstolo João entregou uma mensagem de acordo com a mensagem de Paulo. E você?
E nós estamos crendo numa mensagem de acordo com a mensagem do apóstolo São Paulo? Deus é quem continua te abençoando. E até no próximo sábado, quando nos for dado a oportunidade de aqui continuarmos falando da doutrina do apóstolo São Paulo. Deus te abençoe com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Muito bem, chegamos aqui ao final.